neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ao fim da jornada, vejo deslumbrado a celeste aurora no eterno lar. Que dom glorioso Cristo me tem dado, pois além das nuvens tem um lindo lar. No além do vale, no glorioso céu, divino lar, no além do véu, no além do vale, no glorioso céu, eu tenho lá um divino lar, no além do véu. Sei por vezes fraco e desanimado, sei que meu Senhor quer ao meu lado estar, os meus passos guia, seu olhar amado, até que meu Jesus eu possa contemplar no além do vale, no glorioso céu, eu tenho lá um divino lar, no além do véu, no além do vale, no glorioso céu, eu tenho lá um divino lar, no além do véu. Teu Senhor te chama, Ele muito deseja dar-te salvação, vida eterna. Breve Cristo volta, levará sua igreja, os remidos todos ao lar celestial, no além do vale, no glorioso céu, eu tenho lá um divino lar, no além do véu, no além do vale.
além do véu e eu tenho um lar. Esta garantia nos dá o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Ouvintes, em São Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, nós encontramos nas Escrituras Jesus, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali. Agora, para quê? Diz a Bíblia que foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías houvera dito antes, 700 e tantos anos: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Nós sabemos pelas Escrituras e pela história que todas as vezes que Israel tinha um profeta na sua frente, obedecendo aquele profeta, Israel vencia. Nunca era derrotado, mas sempre vencedor. Mas quando Israel deixava a boca de Deus, o profeta de Deus, e ficava, portanto, sem profeta, ele caía em escravidão. E nesse intervalo de Malaquias até João Batista, que é um intervalo de mais ou menos 400 anos, não aconteceu diferente. Eles estavam agora, grande parte da terra, sob o domínio romano. A visão, o sonho de Nabucodonosor, já houvera se cumprido, segundo a interpretação do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor foi o rei babilônico, o de ouro. O medo persa foi o de prata. O de bronze foi o grego e o de ferro e barro o romano. A palavra de Deus se cumpre. Mas cabe nesse instante uma pergunta. Quando os profetas desapareciam da frente de Israel, Israel não tinha guias, não teve líderes religiosos durante esses 400 anos de silêncio de Deus? Tinha sim, ele tinha teólogos profundos, ele tinha sumos sacerdotes, ele tinha escribas, ele tinha fariseus, homens de vidas intocáveis e que conheciam as Escrituras a fundo. Haja visto que quando Herodes se perturbou com a notícia de que o rei dos judeus houvera nascido em Belém de Judá, ele inquiriu justamente na fonte certa. E quem deveria responder onde deveria nascer o rei dos judeus? Os sacerdotes lhe responderam corretamente que seria em Belém de Judá. Eles sabiam que uma virgem conceberia. Eles sabiam que seria em Belém de Judá. Eles sabiam que o Messias viria. Mas quando veio, o conhecimento deles foi apenas intelectual, mental. Deus não deixou por menos, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, enviou a sua palavra a João lá no deserto. João indicou o cumprimento das Escrituras naquele dia, estendendo seu dedo de profeta, apontando para Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nesta hora nós vamos fazer uma pergunta. Onde os profetas de Deus tiraram as suas mensagens? Somente eles sabiam o cumprimento das Escrituras, da palavra de Deus na sua devida hora. Daniel, analisando o livro, viu lá em Babilônia
que faltavam apenas 2 anos para se cumprir os 70 anos que Jeremias tinha profetizado. Sempre um profeta precisava de ver as coisas nas Escrituras, na palavra de Deus, que os sacerdotes liam, recitavam nas sinagogas, nos templos, mas não conheciam o seu cumprimento no seu devido tempo. Amados, isso é tremendo. Isso deve fazer a cada um parar nesse instante, porque o tempo em que nós estamos vivendo não é menos diferente do que daquele tempo. Naquele tempo eles tinham a promessa da primeira vinda e falharam redondamente tendo as Escrituras nas mãos. E agora nós estamos vivendo na iminência de sua segunda vinda e porventura não falharão tendo as Escrituras nas mãos? A primeira vinda precisou de um precursor. Mas para que esse precursor? Deus precisaria de um precursor para a sua primeira vinda? Os mesmos procuram hoje. Deus necessitaria de um precursor para a sua segunda vinda? A mesma promessa que tem na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, sobre Elias, vindo antes de Jesus Cristo, o anjo do concerto de Malaquias 3, promete em Malaquias 4 o Elias como precursor da sua segunda vinda, restaurando todas as coisas. Vocês têm que notar que as mensagens dos profetas não são adquiridas em bancos de vernizes, não são adquiridas em escolas de pensamentos. Onde Noé conseguiu a sua mensagem? De onde ele extraiu a mensagem que o salvaria do juízo do seu dia? Respondam-me, por favor. Onde Moisés tirou o poder para tirar o povo de Israel do Egito, abrindo o Mar Vermelho, foi através da ciência que ele aprendeu no palácio de Faraó? Não. Quem conhece a Bíblia sabe que não. Onde Elias conseguiu sua mensagem? De onde Isaías tirou sua mensagem? Onde Amós tirou sua mensagem? Joel, Miqueias, Naum, Daniel, Ezequiel, Jeremias. E vindo para o Novo Testamento, vamos perguntar a São Pedro onde ele extraiu a sua carta, de qual escola de pensamento ele tirou aquela carta universal, a sua primeira e segunda carta. Vamos perguntar a São João onde ele arranjou as visões do Apocalipse, sob qual teologia ele conseguiu as visões do Apocalipse. Vamos perguntar a Paulo o que lhe ofereceu Gamaliel para escrever o Novo Testamento, a ordem da igreja, o Evangelho não consultado nem por carne nem por sangue. Onde, Paulo, você conseguiu essas marcas no seu corpo? As mensagens de Paulo são autenticadas com selo. Ele disse na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Em outras palavras, trago em meu corpo o timbre do anel do autor da minha mensagem, deste evangelho que eu tenho a vos anunciado, deste batismo que eu preguei em Éfeso, Atos 19, batizando aqueles que foram batizados por João, em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 19, versículo 5. E se outro vier anunciando outro batismo, isto será anátema, Gálatas capítulo 1. Ainda que fosse um anjo do céu, com mãos polidas, trazendo que marcas de homens, diplomas dourados. Não, é tempo, a minha alma clama. Me tenham por fanático, me tenham por louco, mas deixe a minha voz clamar mais um pouco. Me tenham por louco nesse deserto, mas deixe que ela clame. Um dia
talvez mais cedo ou mais tarde, ela silenciará, mas no dia de juízo ela clamará sobre vós todos, líderes. O profeta desta era, na sua mensagem parente redentor, ele diz: eles estão crendo nessa mensagem, e então quanto devo eu ser honesto e sincero sobre essa mensagem? Porque não somente eu mesmo estarei errado, mas estarei guiando algum outro errado. E então Deus me terá como responsável por este erro, porque fui eu aquele que o ensinou. Não pensemos nós, pregadores, que ensinar as pessoas erradamente, de uma maneira errada, embora sinceramente, seja pior do que um inferno terrível. Jesus disse que um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco. Há tantas promessas para os crentes na Bíblia que têm sido escondidas, têm sido violadas, têm sido camufladas, têm sido enterradas, talentos enterrados. Deus vai pedir conta desses talentos. Promessas enterradas em sepulcros denominacionais, em pensamentos humanos que são feitos para o povo de Deus, para os filhos de Deus, se safarem do jugo do pecado, da desgraça, da enfermidade, do vício, da opressão maligna que tem tomado conta da humanidade. Porque geme, ó igreja, porque clama, ó filha, porque anda para cima e para baixo, como quem não tem um marido, como quem não tem um esposo, como uma mariposa, uma borboleta, pousa aqui, pousa ali. Onde está o seu reduto? De onde tens extraído o seu alimento? De que tens nutrido a sua alma? Há uma promessa escondida no coração da filha de Deus. Há uma promessa escondida no coração do Filho de Deus, como havia no coração de Maria, quando tudo estava dando ao contrário do que o anjo lhe falou. Ele estava sendo vituperado, ele estava sendo crucificado, ele estava sendo martirizado. A sua razão, os seus sentidos podiam lhe perguntar onde está a mensagem do seu anjo, Maria, que disse que ele se assentaria num trono, e você, como mãe dele, naturalmente, estaria ao seu lado. Onde está a mensagem do seu anjo, Maria? Onde está a chuva, Noé? Onde está o brano, Abramitas? Vamos, joguem os tomates podres na arca de Noé. Zombem, mas lá dentro de Maria havia a palavra do Senhor escondida. Se não tivesse a palavra do Senhor dentro do coração de Maria, ela teria se perturbado. E ela não conformou em simplesmente ser a mãe de parto e dar à luz ao seu filho. Ela não foi uma mulher pregadora e tomou o púlpito no lugar dele. Não, mas ela foi para o seu ventre. Agora ele estaria novamente nela, para que ela pudesse chegar até o fim, como tipo de uma igreja incontaminada, como tipo não de uma Eva, cheia dos genes de uma serpente, mas sim como uma virgem pura, cheia dos genes de Deus, que massacrou a cabeça da serpente. A igreja deve estar cheia dos genes de Deus, da palavra de Deus, grávida da palavra de Deus, mas quem engravida a esposa é o esposo, e o pastor é o tipo do esposo, a mulher é o tipo da igreja, e o pastor é a palavra. Ouvindo a palavra, a igreja concebe a palavra, concebe a semente. E o que acontece quando a mulher concebe? A sua madre fecha e não entra mais nenhuma semente ali. E logo ela começa a mostrar ao mundo o que ela tem concebido, o que está dentro dela. Começa a tomar forma, e esse mistério vai crescendo, crescendo,
até dar à luz o filho. A falsa igreja tem concebido, ela está cheia de credos e dogmas, e ela está na hora de dar luz à besta do Apocalipse. E quem rejeita a mensagem de Deus automaticamente está marcado com a marca da besta. Quem rejeita o sinal de Deus prova que está com o sinal da besta. Mas por outro lado, a Maria de Deus tem tomado forma também, tem concebido do anjo, tem concebido a semente, a palavra viva, e ela tem tomado forma no seu ventre, e ela dará à luz o Filho de Deus se manifestará dentro em breve nas nuvens, e a tomará para si, a levará para si. Essa é a mensagem que você deve ter agora no seu coração. Sou uma filha de Deus, sou um filho de Deus. Deus tem me arrancado do mundo. Deus tem me mandado uma mensagem não conseguida em banquinhos de vernizes, mas através de marcas cruciantes no deserto, através de dores, jejuns, orações, visões que deixaram o profeta prostrado, mole por terra, mostrando a mensagem da semente da serpente, mostrando almas encarceradas hoje, o sinal, a fé perfeita, o desespero, mensagens vivas. Como Paulo disse, ninguém me incomode, eu trago as marcas de Cristo em meu corpo, eu trago as marcas de onde eu tenho recebido a minha mensagem. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é que o povo está precisando, é de receber aquilo que o Senhor ensina. Deixe o pecado, arrependam-se hoje, convertam-se hoje dos seus credos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Paulo viesse aqui agora, ele diria a mesma coisa que disse lá em Atos 19. Ele mandou aquele povo de Éfeso ser batizado novamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, que Deus os abençoe, ouvintes. Que a minha loucura possa ser compreendida pelos filhos de Deus como o desespero de uma alma que clama pela preparação da noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento, para a aparição do Filho que está às portas. Há um momento de grande tribulação pela frente do mundo. Uma dor de câncer será considerado como uma dor de dente em relação ao sofrimento que virá ao mundo. Esconda-se o quanto antes na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo, e às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados, o programa que nós vos apresentamos nesse instante tem um objetivo especial de levar bênçãos para as pessoas de um modo tríplice: corpo, alma e espírito. Deus não veio para salvar somente a alma, e nem tampouco somente o corpo.
o espírito. Mas sim, corpo, alma e espírito. Por isso, ele exige de nós, através das Escrituras Sagradas, a consagração, a santificação destas três coisas, que formam o homem: corpo, alma e espírito, ou corpo, espírito e alma. Você pode fazer 3 círculos, um dentro do outro. O de fora é o corpo, o do meio é o espírito e o de dentro é a alma. A alma é a natureza do espírito. Agora, o corpo compõe de 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato, audição. São 5 sentidos. O espírito dispõe também de 5 sentidos: a imaginação, o afeto, a memória, a razão, a consciência. Porém, a alma dispõe de apenas um sentido. Este é a fé ou a dúvida. Vejamos então, inicialmente, em síntese, como que a mensagem verdadeira que o povo precisa ocupa do homem em todos os seus sentidos. Porque é o caso daquele moço que deseja uma esposa para si. É lógico que ele deseja que ela lhe dê o seu coração, mas ele quer também o seu corpo. E a prova de que ela lhe deu o seu coração é que ela também vive para si e entrega também o seu corpo, a sua vida para ele, de uma maneira legítima como esposa. Assim também é a igreja e Cristo. A igreja somos nós. A igreja é você. Não pense que a igreja é aquela grande catedral com a grande torre ali no centro da cidade. Não, a igreja é você. Às vezes aí dentro de um ranchinho, dormindo num colchão de capim, numa manjedoura, aí está a igreja de Jesus Cristo. O corpo no qual ele habita. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em templos feitos por suas próprias mãos. Ele é o criador da sua igreja. Ele é o fundador da sua igreja. Quem fundou a igreja de Jesus não foi um grande santo, não foi São Pedro, não foi São Paulo, não foi nenhum sacerdote, nenhum sumo pontífice daqui da terra de uma organização religiosa. Foi ele próprio que fundou a sua igreja, noiva desde antes da fundação do mundo. Como você estava nos lombos de seu pai, mesmo antes de seu pai se casar, você já estava no seu pai. Antes dele conhecer a sua mãe, você já estava nos lombos dele. Desde que ele tinha ali seus 16 anos de idade, você já estava nos lombos de seu pai. Não importa se ele se casou com 30 anos de idade e você nasceu quando seu pai já tinha 32 anos de idade, ou quantos anos tivesse. Mas você já estava nos lombos de seu pai. Assim também são os filhos de Deus. Nós estávamos nos lombos de Deus, do nosso Pai, desde antes da fundação do mundo. O nosso nome deve estar escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, não num rol de membros de uma organização religiosa. Agora, notemos isto com precisão e com interesse, porque os dias são maus e convém que as pessoas saibam discernir. Toda a causa do mal,
para que assim possam também discernir o bem e se apegarem ao bem, aborrecendo o mal. O evangelho que dispensa o corpo é uma prova cabal de que é um evangelho mental. Ele não desceu à alma. Agora aqui nós temos na carta aos Hebreus, capítulo 9, o que Paulo descreve sobre os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é o único porque é perfeito. O que mostra São Paulo? Vocês podem ler aos Hebreus capítulo 9, versículo 10. Vocês vão encontrar perfeitamente o tabernáculo que Moisés fez lá no deserto. Tendo a porta, o altar de bronze, logo uma fonte, logo tinha outra porta, porque você passou pela porta do átrio. Depois, então, entraria na porta do santuário, do lugar santo. Ali o penitente encontrava o candelabro de 7 lâmpadas, encontrava o altar de ouro, incenso, a mesa do pão, tudo isso, mas como átrio. Agora, depois tinha um véu que separava. Paulo disse isto. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E nós constatamos ainda que tinha a glória de Deus com os querubins ali cobrindo a arca. Amados, isso é tão maravilhoso, isso é tão bonito. O corpo é o átrio, o corpo é a porta de entrada. Logo você tem seu espírito. Aqui você pode aceitar muitas coisas de Deus e crer em Deus, mas não passar de um crente mental. Naquela hora da luta, da dificuldade, na hora de revelar o temperamento do cristão, você descobre que lá dentro de você tem uma coisa que te irrita, tem uma coisa que te leva a pelejar, a porfiar, a entristecer, a ciumar, a julgar mal, a procurar se defender. Tem uma coisa lá dentro que sai de dentro para fora, contrariando aquilo mesmo que você tem ouvido e tem crido no seu corpo, na sua mente, na porta e no espírito, nos sentidos. A maioria dos cristãos são cristãos de sentido apenas. São cristãos intelectuais, porque as mensagens que o povo tem ouvido são mensagens fabricadas em escolas de pensamentos. Isso não pode ser, isso nunca foi evangelho. Somente a palavra de Deus tem poder de penetrar, passar por essas etapas e penetrar até a medula da alma para discernir os pensamentos. É a espada de 2 gumes que tem que entrar em você, ferindo os seus sentidos, ferindo a sua carne, mortificando a sua carne, se é que você deseja ser uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão. Aquilo que está lá dentro é que vai responder. É uma fagulha de Deus. A alma que vem de Deus é uma fagulha de Deus dentro do homem. Aquilo é o cerne. A madeira tem a casca às vezes igual a da outra, mas uma tem um miolo podre, ocado. Mas a aroeira, por exemplo, tem um cerne duro. Esse é o cristão. Às vezes somos rodeados das mesmas fraquezas, mas quando chega no cerne, aí é diferente. Há uma estaca que levanta ali dentro e diz: não, sou uma filha de Deus, sou um filho de Deus,
Portanto, esta oferta de Satanás não é para mim. Isso foi o que o diabo encontrou quando ele ofereceu o mundo todo para Jesus Cristo lá no deserto. Pois sim, e é isto que ele encontrou na verdadeira igreja quando ele, o próprio Satanás, estava lhe oferecendo apoio durante as eras, através do imperador Constantino. A verdadeira igreja tinha essa estaca, porque o evangelho que ela tinha não ficou somente no átrio, não ficou somente na porta, mas penetrou o véu adentro. Quando Jesus Cristo morreu no Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo. E Paulo disse na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Oh, isto é Bíblia. Quando este evangelho desce à alma, quando esta palavra penetra até a medula da alma, deixa de ser um evangelho cauterizador de consciência, um evangelho que diz apenas que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, mas um evangelho que rasga o véu, que rasga a carne, que rasga os sentidos, que contraria as opiniões próprias, que joga o Saulo do seu cavalo, do seu pedestal, por terra, que derruba o homem dos seus pensamentos próprios, de suas interpretações religiosas. Quando o evangelho chega, quando essa palavra penetra, oh, que tipo de cristão diferente isso produz! Cristo fala através daqueles lábios, pensa através daquela mente, vê através daqueles olhos, atua no seu temperamento. Aquele que tem nascido de novo, nova criatura é. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo, e não fica um povo vendido a homens, a líderes, a cura divina, a negociata da cura, a emoções, as sensações, mas se tornam em crentes cuja casca já foi trabalhada, já foi polida, está no cerne da aroeira, ali tendo agora o alimento sólido, não leite, um leitinho fraco para crianças, como Paulo disse aos Hebreus capítulo 5, porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite e não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Essa mensagem que eu vos anuncio é para os perfeitos, é para quem suporta a sã doutrina, é para quem não tem comichão nos seus ouvidos e por isso não amontoam doutores para si, conforme suas próprias concupiscências. Paulo diz, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 5, seus últimos versículos. Que tipo de cristão, quando a palavra passa pela porta da mente, passa pelo átrio e entra na alma. O que tinha lá naquele lugar santo? A arca,
A arca simboliza o nosso coração. Dentro da arca tinha as leis de Deus. Dentro da arca tinha o vaso dourado do maná que não desvanece. Dentro da arca tinha a vara de Arão, que reverdeceu e deu fruto depois de estar seca. Como nós estávamos secos e fomos reverdecidos pela água do Espírito, pela palavra do Espírito. Ali estava a glória da Shekinah, a luz que não apaga, ininterrupta, nenhuma que apaga e depois acende. 7, vem uma, depois vem outra, 7 eras da igreja está aí, senhores incrédulos. Está aí dentro da Bíblia, mas lá está o Santo dos Santos. Quem tem entrado véu adentro está à prova de ruído, como Abraão estava à prova do ruído de Sodoma e de Gomorra. Ló estava gemendo por causa dos pecados de Sodoma, mas Abraão nem estava os contemplando. Ló estava lutando, reunindo, fazendo reuniões de sodomitas para receber os anjos, para salvar anjos, para fazer isto e para aquilo, como um justo na verdade. Mas Abraão estava comendo com Eloí separadamente, recebendo a promessa do filho. Aqui está o cristão, Cristo falando através de seus lábios, pensando através de sua mente, vendo através de seus olhos e atuando em seu temperamento. Você pode, nesse instante, dar lugar ao Espírito Santo e ver essa verdade na sua mente. Ela descerá para o seu coração, corpo, espírito e alma. Por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. Só tu és meu Deus. Essa verdade está na mente, porém tem que descer ao coração. Se está aí, então você reflete a Cristo, suas atitudes, desejos, apetites, tudo em você é Cristo, rendido, repousando, tudo perfeito. Não importa o quanto pareça obscuro e tenebroso para você, tudo segue igual, porque em você está Cristo. Viver por Cristo, onde eu estiver, cumprindo em seu nome todo dever, pronto a sofrer aflições e pesares. Levante a sua mão onde você está, como um símbolo de rendição e de aceitação, e diga: ó Deus, a porta da minha mente, o meu corpo está apresentado a Ti como sacrifício santo, justo e agradável a Ti. Entre no meu coração, passe pelos meus sentidos e introduza a fé da Tua palavra, na Tua palavra, a fé de Jesus Cristo na minha alma, para que eu possa viver somente por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos
do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h especialmente teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus é para mim um tesouro sem igual de valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é chegará.